Aleluia. Amém? Boa noite, né? A todos. Nós vamos colocar em pé e vamos ler a Escritura que está em Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 11. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 2, e apenas o versículo 11. O irmão Juliano e a irmã Kelly justificam sua ausência, né, por motivo de viagem. Acho que não vão estar domingo também, né? Também não vão estar no culto de domingo, já nos comunicou, né? E Deus abençoe também os parentes da irmã Sueli, né? Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ler então o versículo 11 apenas. Vamos ler ele por completo, mas eu vou ficar apenas com essa metade do versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Feche seus olhos. Amado e eterno Pai Celestial, Senhor, nós podemos cantar, nós podemos orar, Senhor, e tudo isto é muito bom, ó Pai. Tudo isto nos anima, nos fortalece. Mas quando chega a parte da sua mensagem, ó Pai, o seu recado, então isto é a parte mais importante dentro de um culto, Senhor. É onde, ó Deus, nós chegamos aqui e não sabemos o que vamos dizer. O Senhor que completa o nosso pensamento, o Senhor que faz as palavras saírem de nossa boca. O Senhor, ó Pai, que nos ensina nessa noite. É o desejo do nosso coração. Que as nossas palavras sejam as suas palavras nesta hora. Pedimos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos, irmãos. Graças a Deus. Para quem lê a Escritura, para quem lê a palavra de Deus aí constantemente, principalmente dentro da Escritura, dentro do livro de Apocalipse, quando se fala das eras da igreja, dos capítulos 2 a seguir, você vai ver que em todas elas há essa admoestação, essa exortação, essa orientação aí no final. Todos terminam assim, olhe, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E cada era dessa representa um período de tempo. Então começou em Éfeso com Paulo, veio em Esmirna com Irineu e foi passando. Cada tempo desse Deus teve sobre a terra um que ele disse, olha, você vai levar a minha palavra. Amém? Se cada era dessa tem uma exortação dessa, então precisamos saber, no nosso tempo há isto também, há isto também. Para nós também há esta fala de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Como que eu vou ouvir isto? Como que eu vou saber que é o Espírito Santo falando através de mim ou falando comigo? Você sabe que não são todas as pessoas, todavia, o Evangelho é pregado ao mundo inteiro. Mas nós sabemos que não são todas as pessoas que estão prontas, se podemos assim dizer, para ouvir e para entender e aceitar aquilo que Deus deseja para cada coração. Jesus mesmo, quando esteve na terra, ele começou o seu evangelho ali, curando as pessoas após o batismo de João. Ele começou fazendo sinais, ele começou fazendo maravilhas, e aquilo encheu, o povo começou a aproximar dele, aos montes. Isso falando de Jesus. Um que não tinha falhas, um que não tinha erros sobre ele, um que você poderia olhar para ele e não apontar o dedo para ele em nada. Não mancha sobre ele de pecado. Mas ele começou assim um evangelho grandioso. Mas de repente as pessoas começaram a se afastar. Então você vê, era a falha de Jesus? Não, não era. A falha estava no povo. Em não conseguir ouvir, em não conseguir compreender as palavras dele. E ele começou a trazer um evangelho diferente um pouco.
Dentro da própria palavra, ele começou a dizer as verdades que o evangelho tem. Então, de repente, ele começou a apertar de cá, de repente ele começou a apertar de lá, e o povo já começou a distanciar dele. Todavia, ele sendo filho de Deus, ele sendo o criador de todas as coisas. E a coisa foi apertando, e quando ele chegou ao Calvário, para nós resumirmos, senão não vai dar tempo para nós, mas quando ele chegou ao Calvário, ele já chegou ali com poucas pessoas próximo a ele. Comparando a tudo que ele já tinha um dia, ele chegou ali com a minoria, com poucas pessoas. Ele foi alimentar uma multidão, havia quase 5.000 pessoas. Ele foi fazer um evento em tal lugar, aquela multidão estava acompanhando. Olha, esse povo está aí, conosco aí. Aonde chegava o seu barquinho, encostava na costa, e lá estava uma multidão esperando por ele. Mas nem naquela época em que o próprio Filho de Deus encarnado estava aqui na terra, o povo mesmo assim parecia que o coração deles estava duro quanto a isso. Eram palavras que impactavam. Eram palavras que nenhum sacerdote ali dizia. Olha, você amar o seu amigo é bom, mas não ame só ele, ame seu inimigo. As pessoas ficavam assim, mas que ensinamento é esse? Amar o inimigo? Como é que eu posso fazer isso? Então você vai ver aqui, eu gostaria que você, se puder, abrir sua Bíblia, em 1 Coríntios 2, o versículo 6 a seguir. Nós vamos ver então, aí, enquanto você vai procurando, que sempre há aquele que Deus enviou com uma palavra, há um povinho que vai ouvir, mas há também uma grande maioria que vai ignorar aquela palavra. Você vai na primeira história da Bíblia, lá em Noé, segunda história da Bíblia aí, e você chega ali, você encontra um homem que Deus veio para ele e disse assim: olha, Noé, vai chover. Nunca havia chovido sobre a terra, mas vai chover agora, Noé. E eu quero que você faça uma arca, e essa arca tem que ter este tamanho, essa largura e essa altura. Faça aí para mim. E ele, como um homem, como eu e você, ele desejou passar aquilo às pessoas. Olha, se você soubesse que Jesus viria daqui uma semana, você correria e tentaria salvar o máximo possível. Você olharia para a sua família e chamaria eles: olhe, por favor, gente, ele está vindo, escute a palavra. E Noé ficou assim: olha, ele disse que vai chover, gente. Nós precisamos fazer alguma coisa. Mas ele foi passando o tempo, e a geração dele inteira passou e o povo não ouvia ele. E ele todo dia dizendo: vai chover, acordem, ei, preste atenção, está chovendo aí, vamos. Mas não resolvia. Foi atender, a ficha foi cair quando o primeiro pingo desceu e bateu lá na terra. A palavra daquele Noé era verdade. Quantas pessoas que Deus precisou levar a um hospital às vezes, gente, para entender e dizer: olha a mensagem lá que aquela família lá escuta, olha aquela Bíblia lá que eu rejeitei por tanto tempo, agora ela começa a fazer sentido para mim. Mas lá já às vezes beirando a morte, aí vai começar a ouvir, aí vai começar a querer buscar. Não, há tempo hoje para se buscar a Deus. Há tempo para se preparar e receber hoje ainda. Não queira entregar para Deus somente a sua velhice. Eu vou procurar Jesus Cristo quando eu estiver velhinho. Aí eu vou lá, acho uma igreja, me batizo e ali eu vou servir a Ele. Não, aproveite. Use essa força que Deus te deu, use este vigor que Deus te deu para fazer a obra hoje ainda. Ele diz assim, 1 Coríntios 2, versículo 6, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo. Este mundo não tem sabedoria aqui para o céu. Ele tem sabedoria aqui embaixo, sabe fabricar uma coisa melhor aqui, ali, mas Deus não está atrás desta sabedoria. Ele diz: nem dos príncipes deste mundo, porque se aniquilam, é uma sabedoria passageira. Você cria algo hoje,
1 ano, 2 anos depois, aquilo não está valendo mais nada. Já há coisas superiores. Um homem sábio se levanta sobre a terra, e olha que palavras bonitas daquele homem, daquele líder. De repente ele vai embora e aquilo terminou. Mas não, a sabedoria de Deus, ela é eterna. Amém? Ela vai varrendo geração por geração e não se perde. Ele diz assim, mas falamos, não é esta sabedoria do mundo, o 7, mas falamos a sabedoria de Deus. Essa sabedoria me interessa e te interessa, irmão. Amém? É a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Esse mistério não está falando propriamente de coisas misteriosas. Se você voltar, e quem pode analisar isto e ver isto, você vai ver que este mistério está relacionado às verdades de Deus, mas aquilo que ele revelaria em cada tempo. Cada era dessa ele veio, e ele separou em Apocalipse 2, cada pedacinho desse uma era. Então, quando ele chegou aqui, ele disse assim, olha, oculta em mistério. Cada tempo Deus foi revelando aquilo. Você olha para o plano da redenção, Deus tinha isso antes do mundo ser formado. Ele sabia que seu filho iria ao Calvário. Porém, você só viu aquilo quando Jesus realmente veio. Ele esperou, ele guardou aquele tempo até aquela hora, que era a hora de ser usado. Todavia, ele já tinha isso em seu pensamento há milhares de anos. Esses mistérios ocultos, Deus não poderia dar à primeira igreja, à igreja de Éfeso, à primeira era de Éfeso, a Paulo, o que Deus tem nos dado hoje. Porque o que Deus tem nos dado hoje é para hoje. Ele não entenderia isso lá atrás. Ele não saberia destas coisas lá atrás. O que Deus tinha para ele naquele tempo era o que poderia ser usado ali. Então o que já passou, passou? Não, o que passou ainda é utilizado até hoje. Amém? Não perde o seu valor. Não, Deus não precisa, se corrigir, se atualizar. Deus é perfeito. Amém? A sua palavra, ela é perfeita. Então ele disse, olha, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, não pode conhecer. É um evangelho que não é para os grandes. Você vai lembrar de Mateus 11, 25, se não me falha a memória, quando ele disse, graças te dou, ó Pai, porque não revelaste aos sábios entendidos, mas revelou aos pequeninos. Amém? A leitura que lemos aí, quando começamos o culto aqui, São Lucas 5, não me falha a memória. Ele disse, eu não vim para aqueles que já estão sãos, não, eu vim para os doentes mesmo. Para um povinho complicado, para um povo que necessitava. Foi para estes que Deus veio. Os sábios e conhecidos e entendidos, eles têm muito, eles podem pagar um tratamento, eles podem, comprar uma felicidade passageira aí. Mas e nós? E você que sofredor, e você sofredora, o que te traz alegria não ser Jesus Cristo? E saber que Ele veio justamente para nós. Para quem está interessado em ser perdoado, para quem está interessado em uma nova vida, ele veio para estes. Então ele diz, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Não estavam interessados em Jesus. O pastor Joaquim usa uma frase, diz assim, olha, Jesus era tudo que o mundo precisava naqueles dias, era Jesus. Tudo que ele estava precisando naqueles dias, era um libertador, era Jesus. Mas quando Jesus veio com a mensagem de libertação, eles não quiseram aceitar ele. Não veio como eles queriam. Era tudo o que precisava, mas não era o que eles queriam. É um contraste. As pessoas estão clamando por Deus. Senhor, faça algo comigo. Faça, ó Senhor, uma obra na minha vida. Mas você está pronto para pegar a bandeira, para pregar a palavra, a sua Bíblia, colocar debaixo do braço e dizer, eu vou viver conforme esta Bíblia aqui. Ó. Não é conforme meu pensamento, é conforme a Bíblia, conforme aquilo que Deus pediu. A Escritura vem e diz assim, se há algo em você que te atrapalha, se a tua língua, falando figurativamente, se a tua língua te atrapalha, você tem que cortar isto fora. Você tem que tirar ela fora. Se há algo em você que sente que está atrapalhando você crescer,
fé. Então é hora de você parar e dizer: eu não quero isso na minha vida, Senhor. Eu preciso que o Senhor tire isso de mim, porque eu não vou sacrificar a Bíblia para me sentir bem. Nós sempre falamos aqui, é fácil você olhar para um parágrafo, para um versículo e dizer: isso é passado, isso não serve para hoje. Isso é você querendo corrigir seus erros. Deus não é passado, Deus é presente. Amém? Ele é vivo. Não, o irmão Brandt disse assim, ele aquece nosso coração todo dia. Se você não sentir o Espírito Santo te aquecendo aí, vá olhar que tem alguma coisa errada. Ele traz alegria, ele traz satisfação para nós. Ele diz: olhe, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória, nunca pisariam nele. Se conhecesse Jesus hoje, você acha que passaria por cima da palavra? Pisaria no Evangelho de Jesus Cristo? Falharia com a sua palavra? Não, seria em ordem. Agiria conforme Cristo agiu. Ele diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Foi isso. Coisas que não podemos imaginar. Coisas que não temos como dizer: olha, vai ser assim. Toda vez que Deus age conosco é uma surpresa. Sempre está além das nossas expectativas. Amém? Sempre está além. Mas para quem que ele vai dar isto? Olha, ele vai fazer isso para os que o amam. E quem é este povo? Ele continuou: mas Deus não revelou para os sábios entendidos, a que nós lemos aí. Para os príncipes, não. O versículo 10, mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito. Ele revelou a você, a mim, a nós, pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Quem sabe as coisas do homem, senão o próprio homem? Quem poderia saber? Tem que ser o próprio homem. Ele diz: olhe, por qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Como é que você sabe que é verdade? Como é que você sabe que isto é a luz para o dia que estamos vivendo? Como é que você sabe que a Bíblia é verdade? Porque há um Espírito de Deus aí dentro de você dizendo: isso daí é meu. Amém? Isso faz parte de mim. O salmista disse assim: há um fundo em nós clamando por aquilo. Se você é de Satanás, ou você vê uma Bíblia, você fica nervoso, você fica irritado, você fica estressado, aquilo não faz parte de você. É como um imã, está jogando contra toda hora, você tenta encostar a Bíblia no camarada e ele sai fora. Não é para ele. Mas quando aquilo é para você, quando a Bíblia faz parte de você, e você faz parte dela, então não precisa nem muito esforço, não, passa perto, aquilo já junta. Amém? Já cola um no outro. Você pode nunca ter frequentado uma igreja, você pode nunca ter lido uma Bíblia, mas se aquilo dali é para você, meu irmão, aquilo vai entrar no seu coração. Amém? Sem forçar, sem nada. Hoje eu quero isso. Não, aquilo vai chegar ali, vai se encaixar. É como um quebra-cabeça. Vai dar certinho no lugar. Amém? Vai completar. Ele diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para que pudéssemos conhecer, olha só, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Só este povinho mesmo, que conheceu através de uma revelação, através de uma verdade. Só este povo vai poder receber, poder conhecer isso que Deus tem dado gratuitamente. Vai poder olhar para o Calvário e entender aquele sacrifício, e ver aquele homem sangrando ali, e dizer: foi por mim que ele fez aquilo. Foi pensando em mim. Ele poderia ter descido da cruz, ele poderia nem sequer ter subido se quisesse. O mesmo Jesus ali foi aquele mesmo Deus lá de Êxodo, lá do Velho Testamento, que olhou para Datã, Coreia, Abirão ali,
que estava, sabe, enchendo a paciência, vamos assim dizer, de Moisés. Todo dia é uma reclamação, todo dia uma murmuração. Deus disse: Moisés, afasta-se um pouquinho. Quando afastou, ele abriu a terra e eles desceram vivos para o inferno. A Bíblia diz assim. Era um Deus, ele poderia dizer: olha, eu quero descer dessa cruz agora. Olhar para as suas mãos, fechar suas feridas. Mas ele precisava fazer aquilo por nós, irmão. Por mim e por você. Senão nós não entenderíamos a palavra hoje, não entenderíamos isto hoje. Ele diz: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Não tem como você pregar querendo colocar o homem na frente. Não tem como você querer viver uma vida em que você vai guiando a palavra. Eu quero que a Bíblia vire para cá comigo agora. Eu quero que a Bíblia me ensine a ser rico. Eu quero que a Bíblia me ensine. Não, você não pode fazer isso com sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo ensinando. O Espírito Santo tendo este cuidado de olhar para mim e para você, cheio de fraqueza, cheio de debilidades, e ele parar e querer ensinar-nos. Pensa no seu tamanho diante de Deus. Ele parar e querer ensinar você. Oh, meu Deus do céu, quem somos nós para isso? Para Deus parar tudo que está fazendo e vir nos ensinar. Através de sua palavra, através de sua pregação, através da hora que você está lendo. Oh, Senhor, ajude a entender isso. Ele vem ali, abre o seu entendimento. Ele ensinando. Ele diz: comparando as coisas espirituais com as espirituais. Você olha para a Bíblia e você sabe que é um livro tão especial. Ele foi sendo escrito ao longo dos anos, ele foi sendo escrito, e um escreveu aqui há não sei quantos anos, e o outro aqui há não sei quantos anos, mas quando você junta, é como nós falamos, é como você e Deus, essa palavra se encaixa, e você não consegue achar contradição entre uma coisa e outra. Deus fez isto de uma forma tão perfeita, para dizer: não foi homem que escreveu isso, não. Não mude isso, não, porque não foi de homem, não, isso aqui veio de Deus. E a ironia está aí, está em todos os lares pelo Brasil, porém o Brasil ainda não é de Deus. Está em todos os lares. Parar de imaginar assim: Deus, aquele que criou o mundo, enviou para nós um mapa, a sua palavra, ela está no lar de todo mundo, porém ninguém quer saber de ler aquilo. Ninguém quer perder tempo lendo a Bíblia, que não é perder tempo, é ganhar vida isso. Quanto mais você aproxima, mais você é abençoado. Mas as pessoas não estão interessadas. Sabe, elas querem saber das coisas materiais. Elas querem saber como enriquecer. Elas querem saber como crescer aqui na terra. Mas o espiritual é o principal. Ele diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Para alguns é loucura chegar e sentar na igreja e ouvir um culto. Eu vou sair de casa nesse frio? Para muitos é loucura isso. Olha, o homem natural não compreende, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente, é só através do Espírito. A Bíblia veio e disse assim: olha, você olha para a palavra, me fugiu a escritura agora, mas diz assim: olha, a letra que está aqui dentro, ela mata. A letra da Bíblia, ela mata. A própria Bíblia diz isso. Me fugiu agora o versículo aqui. Mata. Mas você vai olhar o Espírito que vem e vivifica isso, porque o salmista diz: esta palavra todo dia ela se renova. Nunca é velha, nunca é cansativo ler a Bíblia. Quando você pensa que já leu demais, de repente você abre lá, parece que é o primeiro dia que você está lendo. O Espírito vivifica aquilo continuamente. Para você entender a palavra, você tem que ter o Espírito aqui dentro primeiro. Porque ele vai fazendo as peças se encaixarem. Ele não vai deixando dúvidas. Ele diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Ninguém compreende uma pessoa espiritual. Você entrou pelo caminho do Senhor, você não espere ser entendido pelo mundo, porque você não vai ser. Não tem como, você está falando outra língua para ele. Você está vivendo o Evangelho de Cristo e ele vivendo uma vida como Satanás quis que o povo vivesse.
Não tem como eles acharem isto certo. Ele diz, porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Quem pode conhecer? Ninguém conhece, mas nós temos a mente de Cristo. Como é que você reconhece um filho de Deus? Porque a natureza que está nele, que está nela, encaixa em você também. Você sente bem. Há pessoas que você vai conversar, que aquilo dali não é o seu espírito. Uma conversinha ou outra, de repente ele já fala um palavrão e já quer contar uma piada imoral, e você fica todo envergonhado. Mas, que coisa boa é você chegar perto de um filho de Deus, e você começar a conversar com ele, e as palavras dele são sobre Jesus, e as palavras dele são palavras bonitas, são palavras que não ferem o seu pensamento. Você sente bem. E sem contar que isso é um privilégio tremendo para nós. Eu sempre tenho dito, nós podemos olhar aqui um para os outros e dizer, estamos falando a filhos de Deus. Amém? As filhas de Deus. Pode ser que você não seja um grande aí fora, porque Jesus não veio te fazer grande neste mundo. Ele veio te fazer grande no céu. Amém? É lá que interessa. É lá que eu quero ser grande. É lá que eu quero ser, reconhecido. Não é aqui embaixo, não. Se Ele me der um reconhecimento aqui embaixo, der a nós, obrigado, Senhor. Mas o interesse nosso é lá. Senhor, é lá que eu quero ser reconhecido. Mas sabemos então, e vemos aqui através dessa escritura, este é o povo que consegue entender. Agora vamos aqui em Mateus, capítulo 13, versículo 9, se você puder abrir aí. São Mateus 13 e o versículo 9. Está quase dando nossa hora. São Mateus 13 e o versículo 9. Jesus conversando aqui com os judeus aqui, falando com eles. Falando a essas pessoas aqui. Ele diz, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que falas por parábolas, mestre? Por que falas por parábolas? Por que não abre, vamos dizer assim, nosso português, por que não abre o jogo logo e não fala como é que é realmente? Ele respondendo disse-lhe, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Quem é este vós? É nós aqui nessa noite. É você que é filho de Deus. A você é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não lhes é dado. Então você vai falar de Cristo para eles, não tem como eles compreenderem. Você vai falar da mensagem para eles, não conseguem compreender, não lhes é dado isto. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso que lhe falo por parábolas, porque eles vendo, não veem. Que coisa. Preste atenção nisso, vendo, não veem. Como é que pode isso? Com a Bíblia na mão e não vem Jesus nela. Com a Bíblia na mão e não vem uma ceia correta ainda. Gente, é tão fácil para mim e para você olhar e Jesus dizer, eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Mas o homem conseguiu mudar isto. De repente não tem santa ceia correta mais. Ele vem e diz, porque eu recebi do Senhor o Espírito Santo, porque eu recebi do Senhor aquilo que vos ensinei. Ele dizendo isso, recebi do Senhor, mas eu tenho que fazer diferente. Então está ali, vendo e não vê. Olha para o batismo, está ali um homem, acabou de sair do Pentecoste, fervoroso, quente ainda de Deus. Diz, o batismo é assim. Mas por que eu vou fazer assim? Vendo e não veem. Ele diz, continuando aí, ouvindo e não ouvem, o 13, e nem compreendem, agora o 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Foi assim com Jesus, não foi? Vendo ali milagres, vendo o coxo levantar. Eu disse que esses dias devia ser a coisa mais esplêndida, uma coisa que marcasse a vida das pessoas. Olhar para aqueles aleijadinhos, aqueles coxos, homens que estavam ali há anos.
Todo dia as pessoas passavam por ali, via ele, cego Bartimeu, todo mundo sabia que o homem era cego. De repente vem Jesus e cura, sabe, faz o cego enxergar. E aquilo passou, de repente 4 dias depois ninguém lembrava mais daquilo. Não, ninguém sabia. Se olhasse para a Escritura com um olhar mesmo, sabe, desejando o Espírito Santo mesmo, veria que o Salvador viria fazer estas coisas, que esta obra é de Deus. Eu fico imaginando que coisa, olhar para um homem coxo, e de repente você vê aquela perna se formando. Gente, de repente aquele homem que estava ali, que você conheceu toda, sentado lá, chorando todo dia pedindo esmola, de repente ele levanta. Que sentimento era esse? Como é que não podia ver isso na frente deles? Ele diz, olha, porque o coração deste povo está endurecido, é o 15 aí, porque o coração deste povo está endurecido, vê, mas não vê, não consegue crer. Deus pode vir e fazer um milagre na frente dos olhos dele, mas não crê. É mais do que Tomé, uns 3 cabos de machado, né? É mais incrédulo do que tudo. Não consegue, aquilo está fechado. Ele ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Endurece para não se converter. Endurece porque a palavra não é para ele. A Bíblia não é para ele, mas bem-aventurados, isto é para você, meu irmão. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Amém? Bem-aventurado é você por isso. Você não pode se comparar a este povo. Não, você olha para a Escritura, sabe? E se Jesus mandar você virar para a direita, você vira. E não há dúvida em nós de que aquilo é verdade. Você vai ler a Bíblia, você fica imaginando que coisa maravilhosa, que espírito maravilhoso acompanhava aqueles apóstolos, aqueles discípulos. E de repente você olha e vê Deus dizendo assim, olha, os sinais vão seguir aos que crerem. Ele vai acompanhar, isso não foi só no passado, não, filho. Isso está com você hoje também. Se você precisar, eu estou aqui. Eu não temas porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu estou aqui ainda. Então faz o cristão ser feliz. Faz nós enfrentarmos problemas. Não tem problema, então a vida de cristão tem demais. Demais. O povinho que passa problema é o tal do crente. Não tem sossego, não. Por que não tem sossego? Jesus, quando estava aqui na terra, ele não descansou nenhum momento. Sabe, ele virava para ir na casa de um, o sacerdote estava atrás dele, testando ele. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Ei, para que nós temos que dar imposto? Olha, isso aqui, isso aqui. Sempre tinha um lá, atormentando. Por quê? Aonde o Espírito Santo está, Satanás tem que se sentir incomodado. Amém? Ele tem que se incomodar. Por onde Deus passava, Deus era um incômodo para o demônio. Quantas vezes você leu aí, dentro dessas leituras que estamos fazendo aí antes do culto começar, quantas vezes você leu ele chegar e dizer assim, olha, o que você está fazendo aqui? O demônio dizer para ele, não é seu tempo, Jesus, o Senhor já veio nos atormentar, o Senhor já veio aqui nos perturbar. O gadareno lá, encontrou com ele, mas que... Não tinha como, onde Jesus chegava, o demônio tem que atiçar mesmo, por onde você passa é problema. Por onde você passa, você vai enfrentar resistência. Por quê? Porque o que está em você não é o que está no mundo. É contra. Dá um choque de conflitos ali. Deus puxando você de cá te salvando, e o diabo de cá te murmurando, querendo te arrastar para fora, querendo destruir você. É uma luta constante isso. Mas o que dá segurança para nós é saber que aquele que está em nós, no seu coração, no meu coração, é o mesmo que desde Gênesis até o final, aí você pode ir até além de Apocalipse 2 que lemos. Ele é o mesmo, e ele não perdeu nenhuma vez até agora. Amém? E não é na minha vida e na sua vida que ele vai perder. Se Deus tem nos chamado,
Deus é responsável e Ele vai vencer por nós. Amém? São João, vamos aqui para nós caminharmos para o fim. São João 8,42. Ele vinha aqui nessa conversa com os judeus aqui. Nós vamos pegar o 42 devido ao nosso tempo. Mas se você desejar depois aí, busque até mais em cima um pouco. Do 30, seguir aí é bom. Você vai entender melhor a história. Do 42 ele disse, se Deus fosse o vosso Pai, falando, olha, o povo está dizendo para ele, nós somos semente de Abraão, nós somos isso, e ele dizendo, se fosse semente de Abraão, teria que dar frutos conforme Abraão. Teria que ser como Abraão foi, mas não eram. Ele disse, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias. Olha só. Se Deus fosse o vosso Pai, filho, você me amaria. Porque aqui está Deus encarnado. A Bíblia vem dizer ali, em Jesus Cristo estava toda a plenitude da divindade. Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Se você amasse Deus, você me amaria, eu sou o mesmo. Você me amaria. Não, aí ele veio e disse assim, olha, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por que não entende quando Deus fala? Por que não entende? Olhe, por que não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo. Ele não entende as minhas palavras, os filhos entendem. Veja só, isso é Jesus conversando, sabe, explicando. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porque quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio. Olha só, o que isso quer dizer para nós? Se você é semente de Abraão, você vai ter que produzir frutos conforme Abraão. Você quer o Espírito Santo em você? Como é que eu sei que o Espírito Santo está em mim? Você vai ter que produzir frutos conforme o Espírito. Você vai ter que estar apto a ouvir de Deus, a pegar seus ensinamentos e a viver como Ele deseja que você viva. Pela sua palavra, você não pode pisar na palavra. Então ele diz assim, ele vai falar mentira porque é aquilo que está nele mesmo. O diabo não poderia vir contar uma verdade a nós. Não, é o que está nele. Porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me converte de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é Deus, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Amém? Escuta, entende, compreende. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Que palavra difícil de Jesus, não alisava muito não, né? Olhe, você não escuta porque você não é de Deus. Já deu como nós falaríamos aqui, uma marteladinha, né? Bem sossegado, bem tranquilo. Ele diz assim, olha, você pode começar a ver, então, porque a evidência de ser batizado com o Espírito Santo não é o falar em línguas. Você pode ver através disso. Por quê? Por que não é o falar em línguas? Porque isso todos nós aqui poderíamos falar. Há tribos em vários lugares do mundo aí que falam línguas estranhas entre si. Não quer dizer que aquilo seja o Espírito Santo sobre ele. O que é o Espírito Santo sobre uma pessoa? É vida vivida. Sabe, é você chegar na manhã e a mesma unção que você estava aqui hoje te acompanhar amanhã. É o que temos dito. Você quer levantar e dar um testemunho e falar isto e ser isso e aquilo dentro da igreja? Sim, mas você vai ter que provar isso lá fora. A coisa mais fácil que tem é você ser cristão aqui dentro. Dentro da igreja é a coisa mais fácil de ser crente, gente. É sentar quietinho. Se vir de terno, então passa como um irmão, né? Se chegar bonitinho, arrumadinho, passa como um irmão mesmo, batizado há anos. É fácil ser crente aqui dentro. Mas saia aí fora aí. Vá viver uma vida e tente ser crente lá fora.
Vamos, é hora agora, no serviço, quando você for questionado, quando você for zombado, então é hora de você dizer se é cristão ou não. Eu não estou suportando tal luta. Eu tive que brigar com ele, eu tive que xingar ele mesmo. O Espírito Santo faria isso? É a hora. Como é que você sabe que você tem o Espírito Santo? Porque ele te dá esse controle. Ele vai te ensinando pela Bíblia e vai te dando este controle. E você sabe se controlar. Você começa a dizer, como nós vimos aqui no culto passado, você pensaria o que Jesus faria nessa hora. Como é que ele agiria agora? Você passa a agir como ele agiu. Você passa a ser como ele foi. Não é dito em nenhuma era que tem língua, não é dito em nenhuma era que quem tem língua diga o que o Espírito está dizendo. Não é assim que está em Apocalipse 2:11. Não, é quem tem ouvidos que ouça. Isso põe de lado as línguas, interpretações e profecias. Pastor, então isso aí é falso? Não, é verdadeiro. Porém não é evidência total, cabível. Eu poderia falar aqui, sair daqui e estar errado. Minha vida está errada. Aí eu falei em língua, então eu vou para o céu. Não vai. Sim. Olhe, isso põe de lado as coisas. A evidência é você ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Sabe por quê? Porque se você ouvir, você é dele. Amém? Se você ouvir, você é dele. E outra, você não vê. É fácil você discernir de uma forminha natural quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Aonde Paulo passava, meu irmão, ele não fazia comissão, ele não chamava eventos enormes e dizia, vem aqui que eu vou orar por você porque eu tenho o Espírito Santo. Onde você vê isso na Bíblia? Vem que eu vou fazer um grande evangelismo aqui e isso. Não, era a coisinha mais sutil. Passava quase que desapercebido. Não chamava glória para si, não. Ele chegava ali na quietude do Espírito, e ele ia falando, e o povo entendia que não podia ser ele. Um homenzinho como Pedro foi, não poderia ser ele explicando as coisas. Tinha que ser. Como é que ele conseguiu aquilo? Através do ouvir. Através do entender. Esse ouvir é entender, é compreender. Ele diz, o Espírito está falando, o Espírito está ensinando exatamente o que Jesus disse que faria quando ele viesse. Ele disse isso. São João 14:26. Esse vos ensinará todas as coisas. Amém? Este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo te leva a lembrar aquilo que Jesus já ensinou. Nenhum ensinamento fora disso. Aquilo que Jesus nos ensinou. Aquilo que a Bíblia nos ensinou. E é assim que os evangelhos foram escritos. Estes homens relembraram pelo Espírito Santo as próprias palavras que Jesus falou. Sempre voltando para Jesus, sempre olhando para Jesus. É por isso que os evangelhos são precisos. Você pode ler todos eles, você não encontra contradição neles. Você pode ler eles, sabe? Você vai folhando, página, vai folhando, e você cada vez vai vendo que a coisa é mais perfeita, mais encaixada ainda. Eles são perfeitos, mas o Espírito não somente trouxe todas as coisas à sua mente, mas ele ensinou-lhes mais sobre a verdade do que eles já tinham. Veja só, é assim que Paulo recebeu suas revelações, ouvindo de Deus. Foi assim que ele conseguiu de perseguidor ser perseguido. Deus olhou para ele, Deus chamou. Veja como aquilo já estava lá dentro dele. Ele caiu do cavalo, olhou para aquilo dali e disse, bola de fogo, o que é? Ele não disse, Senhor, Senhor. Algo lá dentro já sabia o que era aquela coluna de fogo diante dele, gente. Já estava dentro dele. Nós nascemos sabendo quem somos. É só esperar a hora que aquilo vai revelar para nós. Mas você nasceu já sendo cristão. Amém? Você não se forma cristão, não se forma pastor em teologia, em canto nenhum no mundo. Você nasce assim.
Amém? Deus colocou isso ali em você antes de você nascer. Ele diz, olha, o Espírito não somente trouxe todas as coisas à sua mente, não é só o passado que ele trouxe à mente, mas ele ensinou-lhes mais, no tempo presente, ele trouxe um pouquinho a mais. Todo o tempo usava o passado e acrescentava um pouco. E agora chegamos nessa última parte. Para nós, para os gentios, é o último. Não haverá um novo evangelho por aí. É o último, acaba aqui. Cessa com esta geração, com este povo. Por isso que os apóstolos, os profetas, eles desejaram tanto viver nesses dias aqui. Porque vai ser a geração, vai ser o tempo em que se verá Deus voltando para buscar os seus. Amém? É o tempo do arrebatamento. É este que nós estamos vivendo. Ele diz, é assim que Paulo recebeu suas revelações. Concernente a isto, ele disse, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Gálatas 1. O evangelho que eu estou trazendo, Paulo diz, não é segundo os homens, não. Porque não recebi e nem aprendi de homem algum. De quem que você aprendeu, Paulo? Você cheio do Espírito Santo, Paulo, de quem que você recebeu isso? Ele diz, de Jesus Cristo. Amém? De pare de ouvir. Ananias, vai lá, conversa com ele. Diga para ele se ausentar, que eu vou falar a ele, eu vou ensinar a ele o que ele precisa dizer agora. Agora ele não é mais perseguidor, agora ele é um prisioneiro de Cristo. Amém? Paulo, prisioneiro de Cristo. Aqui estamos eu e você também, irmão, nessa noite, como prisioneiro de Jesus Cristo. Amém? Não mais prisioneiro de Satanás, não. O que está no mundo, isso cada dia mais você vai distanciando disso. Cada dia mais. Não é a coisa que você vai chegar em casa hoje e chutar tudo para fora e vou fazer uma mudança. Não, Deus vai fazer isso aos poucos. Amém? Isso vai saindo de dentro para fora. Tem tanta gente que fala, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo, mas enquanto isso não estiver no seu coração, não vai adiantar. Jesus usou o exemplo da pomba como o símbolo do Espírito, por quê? A limpeza dela começa de dentro para fora. Ela vai emanando através dela mesmo, sabe? Um óleozinho que vai limpando suas penas. Aquilo é de dentro para fora, vai saindo aquela sujeira, vai limpando. Assim temos que ser nós também. Você quer uma limpeza? Peça, Deus, eu preciso que o Senhor faça essa limpeza, mas não é só exteriormente, não, Senhor. Eu preciso que isso seja de dentro para fora. Tira toda esta amargura, tira todo esse rancor de mim, Senhor. Amém? Para que você possa brilhar, para que você possa ser um exemplo por onde você for, para que você possa ter uma tranquilidade, dizer, olha, eu posso olhar para a Escritura e eu posso me ver dentro da Escritura. Amém? Que é o que todos nós desejamos enquanto estamos aqui nessa terra. É ler a palavra e dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor me fez ver isto. Tenho dito, a maioria das pessoas que viu isto, às vezes não sabe assinar o nome. Não há entre nós entendidos, não há entre nós, sabe, pessoas sábias, olha, eu conheço, eu sei citar isso de cor, isso. Não, o que Deus quer, primeiramente, antes de tudo, é que dentro de você Ele esteja aqui dentro. Ele esteja aqui dentro primeiro. Depois as coisas Ele vai acrescentar. Ele vai dar. Hoje você olha para as empresas, vamos colocar de pé, e eles estão preferindo, sabe, eles olham para os clientes, eles preferem, na maioria das vezes, chamar um camarada que não sabe nada, para que ele possa chegar e a firma possa chegar e ensinar ele da forma correta. E Deus às vezes faz isso conosco também. Te pega, sabe, lá numa condição que você não sabe de nada. Pastor, mas eu não sei nem se Gênesis é do Novo Testamento, se é do Velho. Pastor, eu não sei nem, eu nunca abri uma Bíblia na minha vida, mas é atrás desses que Deus está. Amém? Mas eu sou nervoso demais, eu sou nervosa demais. Será que tem como? Tem. É atrás desses que Deus está. Amém? Tenha isso na sua mente. Feche seus olhos. Vamos orar. Amado e eterno Pai Celestial. Ó Senhor, eu te agradeço por, Senhor, nos fazer ver a Tua palavra. Ó Deus, eu não quero dizer nada de mim mesmo, mas sempre ter o Seu Espírito guiando, ó Pai.
sempre ter, ó Pai, o Senhor como o alvo principal. Queremos dizer a todos esses irmãos, ó Pai, e irmãs aqui presentes, que nos visitam, que só há um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo, homem. É nele que temos que firmar nossa fé. E uma vez firmada a nossa fé em Jesus Cristo, nada pode parar diante de nós. Todas as coisas nos são possíveis. Se pudermos olhar para a Escritura e viver isto, e colocar isso na nossa vida, não há demônio no inferno que possa se levantar contra nós. Senhor, eu sei que há muito em nós ainda para melhorar. Há muito em nós para ser aperfeiçoado. Mas nós estamos tão tranquilos, Pai, porque o Senhor está fazendo isso todo dia por nós. Através da sua palavra, através às vezes de um hino, Senhor. O Senhor está despertando em nós, ó Pai, aquilo que devemos ser. Aquela irmã disse, eu não sou o que devo ser ainda. Eu não sou ainda o cristão que deveria ser, mas também não sou o que era antes. Eu sinto que uma transformação está sendo feita. Nós podemos dizer isso de uma forma unânime nesta hora. Eu sei que o Senhor está transformando nossas vidas. Eu sei que há algo sendo realizado nesta hora em cada coração. Ó Pai, isso não é porque eu disse, mas isso é o poder da sua palavra. É o poder transformador do Senhor Jesus Cristo. E eu quero ter sempre isto comigo, ó Pai. Ó Deus, ter sempre essa liderança e essa direção. Conceda isto para nós, Senhor. Uma vitória nas nossas lutas, uma vitória diante dos nossos problemas, ó Pai. E que a hora que eu cerco a sobre nós, possamos olhar para cima e dizer, eu tenho ainda um que pode lutar por mim. Quando toda a família me abandonar, quando ó Deus, todos os meus amigos me deixarem, eu ainda tenho um que lutará por mim. E este é Jesus Cristo. Ele está de braços abertos nos esperando. Pai, que nós possamos ter sempre isso em mente, Senhor. Te agradecemos por cada um destes preciosos que aqui estão. São flores do seu jardim, ó Pai. São pessoas compradas com teu sangue. São pessoas que o Senhor se importou por elas, ó Pai. Às vezes os homens podem murmurar, podem reclamar, mas estas são as flores que o Senhor escolheu para o seu jardim. E, ó Pai, eu peço que o Senhor as abençoe e a regue com a sua palavra, Pai. Abençoe cada um destes preciosos. Lembramos os que estão enfermos dos lares. Pai, que o Senhor possa abençoar a eles. Que o Senhor possa levar cura para eles. Em o nome do Senhor Jesus Cristo eu peço. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus.